A gente debate agora a cannabis com fins medicinais. Se está comprovada a função terapêutica, por que ainda tem tanto estigma com a descriminalização? Você é contra ou a favor? Vê mais benefícios ou riscos? Corre lá na hashtag Papo de Segunda no GNT. O Siddhartha diz que a maconha é a nova penicilina. Explica isso pra gente, Siddhartha. No século XX, a medicina foi revolucionada pela descoberta dos antibióticos. No século XXI, a medicina está sendo revolucionada pela descoberta do sistema endocannabinoide. As pessoas que são contra a maconha talvez não saibam que dentro do corpo delas, no cérebro delas, no sistema imune delas, elas produzem diariamente substâncias análogas àquelas contidas na maconha. A descoberta disso, que data de 30 anos mais ou menos, revolucionou a medicina, está transformando a terapêutica das epilepsias, do câncer, do mal de Parkinson, do mal de Alzheimer, das dores neuropáticas, do autismo. Então é de fato uma modificação grande para a medicina, porque é a troca, em alguns casos, de muitos remédios diferentes por uma única planta. Mas a maconha medicinal, isso é um tabu na Europa também, por exemplo? É uma dúvida que eu tenho. Não, a maconha medicinal é uma realidade na Europa, uma realidade nos Estados Unidos, no Canadá, em Israel, é uma realidade no mundo desenvolvido. O Brasil era um país que há 10 anos atrás queria entrar no mundo desenvolvido e parece que não quer mais, né? Você tem que pensar que o orçamento de ciência brasileiro foi dividido por 4 em 10 anos. Né? E agora, mesmo assim, com todo esse retrocesso, a pauta da maconha medicinal avança no Brasil o tempo todo. Avança porque os pacientes, os familiares de pacientes, as associações de familiares de pacientes vêm se organizando da base e, por outro lado, o grande capital quer vender cannabis medicinal. Já vende, as pessoas podem não saber, mas há 3 anos existe um remédio na farmácia, que é um tarja preta, que é feito de THC e CBD, que são os 2 principais constituintes da maconha. Esse remédio custa R$ 2.500, então a maconha está legalizada para os ricos no Brasil há 3 anos. Agora, o que a gente está discutindo é o acesso. Os pobres, a classe média, podem ter acesso a um óleo de cannabis a preço de custo? Para isso é preciso haver cooperativismo, associações, clubes de cannabis, como existe, por exemplo, no Uruguai, na Espanha, etc. É inacreditável como moralismo, ignorância, não sei nem se é maldade também junto, vai continuar fazendo com que pessoas sofram, crianças sofram. Descobriu-se que aquele determinado produto pode resolver a vida de uma pessoa, diminuir a dor dessa pessoa, da família, e não se permite isso. É a falta de vontade de pensar em restabelecer conceitos. É uma coisa meio preguiçosa, parece que a sociedade tem, né? Agora, as pessoas dizem muito, o que diz o outro lado é assim, mas claro, a gente não quer que essas pessoas sofram. O problema é que se eu liberar a maconha medicinal, vai liberar a maconha para todo mundo. E aí todo mundo vai ficar se drogando. Ai, como é difícil. Até começar. Porque é difícil mesmo. Qualquer pessoa aqui, nesse estúdio, que tem poucas pessoas por conta do distanciamento social, mas qualquer pessoa conseguir maconha agora, nesse momento, né? Maconha recreativa. Então não faz menor sentido. Quando eu comecei a ler sobre esse tema, eu já não consigo nem entender por que num país onde álcool e tabaco é legalizado, maconha não é. Mas eu acho que também são 2 assuntos diferentes e é importante que eles sejam separados. A maconha recreativa, na minha opinião, tem que ser liberada, porque eu não vejo por que não ser, mas sim porque eu vejo que a maior... pega toda a maioria da população carcerária está lá por conta de tráfico de drogas, né? E a gente sabe que o estudante é pego com maconha quando é branco e o traficante é pego com maconha quando é preto. Então, grande parte da população carcerária, a maioria está preso por tráfico de drogas e isso seria uma maneira, claro, de desafogar esse sistema torturador que a gente tem no Brasil. Mas eu acho que a única pessoa que não consegue maconha hoje em dia no Brasil, não estou falando de Rio de Janeiro, estou falando do Brasil, é quem precisa ela para fins medicinais.
Essa é a grande questão. Não se preocupem vocês que estão falando, mas aí vai todo mundo ter maconha. As pessoas já têm maconha. Fique tranquilo. Fica tranquilo. As pessoas já têm maconha, é fácil de conseguir. É uma tristeza que tenha que ser em lugares perigosos para conseguir e não isso ser uma coisa legalizada. Tabelado, com imposto. Com imposto, isso fazendo parte da economia, isso enfraquecendo o tráfico de drogas, que vocês que têm medo que as pessoas fumem muita maconha, dizem que a violência tá um absurdo, é porque o tráfico de drogas ganha muito dinheiro, vendendo o quê? Maconha. Se o Estado vendesse maconha legalizada, com prescrição médica, com tudo certinho, não teria esse problema. Então se acalme, amigo de casa. Inclusive, olhe para todo mundo, né? Todo mundo não, mas parte dele já está olhando para maconha de uma maneira muito mais séria e muito mais moderna do que a gente. Você sabe que os gregos, a língua grega tem uma palavra que ajuda a gente um pouquinho a entender o problema das drogas, que é fármacon, né, Siddhartha? De onde vem o nosso farmácia. Fármacon, para os gregos, significa ao mesmo tempo veneno e remédio. Dependendo de quê, Francisco? Dependendo de quê mesmo? Da dose. Da dose. E essa é a diferença entre veneno e remédio. De onde vem também o nosso drogaria, né? Drogas, a drogaria vendem-se remédios, né? Eu acho que, para mim, as drogas em geral têm uma dimensão veneno e uma dimensão remédio. E é evidente perceber que a discussão é altamente moralizada. Eu vou me repetir um pouco aqui. Basta você pensar que o álcool é uma droga socialmente aceita, estimulada, né? Tem propaganda na televisão, etc. e tal. Quando, se consumida fora de um certo equilíbrio, pode causar danos. Da mesma maneira, as drogas que são vendidas nas drogarias, remédios de tarja preta, por exemplo, também, se consumidos excessivamente, podem causar danos maiores do que os da maconha. Dentre as drogas que eu conheço, talvez me parece que a de melhor custo-benefício em relação a essa equação veneno-remédio seja a maconha, né? E, no entanto, é uma droga altamente moralizada. Eu acho que Fora o cânhamo. Fora toda a questão da fibra, tudo isso que ela traz. Da economia do cânhamo, né? Tem um recorte aí que eu acho importante nessa discussão, Fábio, que é um recorte social, né? Que é aquilo que, no contexto de uma discussão como a nossa aqui, por exemplo, o consumo de drogas de classes médias, classes altas, ele tende a ser mais facilmente percebido como recreativo, né? Por conta do que a gente já falou aqui, de uma política catastrófica de drogas e do ecossistema que ela produz, a experiência das drogas em comunidades pobres, em favelas, por exemplo, ela tem ela tem um outro significado, né? Ela tende a ser moralizada não por uma perspectiva ignorante ou meramente religiosa, mas sim porque nessas comunidades a possibilidade de um homem, sobretudo um homem negro jovem, ser assassinado pelo tráfico, ser um traficante assassinado pelo tráfico, ela é enorme. Então, em comunidades pobres, assim, o repúdio que se tem às drogas muitas vezes não vem de um lugar moralista. Agora, de novo, isso está menos relacionado às características específicas de uma droga, por exemplo, como a maconha, do que a uma política de drogas catastrófica e também a características do estado do nosso capitalismo e do nosso estado com tendências neoliberais do Brasil, porque as pessoas são massacradas na sua vida cotidiana e isso faz com que, às vezes, as drogas sejam um refúgio que leva a um consumo excessivo e aí é uma experiência ruinosa, né? Tem que levar em conta muita coisa. Eu nunca fui uma pessoa que estudou a fundo o tema específico da maconha, né, da cannabis, mas eu fiquei pensando, principalmente hoje, quantas vezes eu já li coisas a respeito da maconha ao longo de outras leituras, no meio da história, de alguma outra história que eu estava lendo. E é interessante você pensar que, tipo, como o Siddhartha falou, né, existem os primeiros registros do uso da planta de alguma forma com 5.000 anos de idade, sabe? Aí você vai pensar, tipo, que os gregos,
os romanos pegaram essa planta que inicialmente era compreendida como um medicamento e aí transformaram em corda, transformaram em tecido, transformaram em óleo, tudo isso através do cânhamo. E aí, como o João falou, né, mano, na década de 30, os Estados Unidos resolvem criminalizar a maconha. Por duas coisas, né? Uma, porque era uma erva associada aos mexicanos, então tem um componente racista ali para perseguir aquela população dentro de uma sociedade extremamente racista. E também, me parece, tem uma teoria que por uma reserva de mercado, saca? Aonde produtores de fibra sintética queriam competir e acabar com o mercado dessa fibra vegetal extremamente popular, saca? E aí a gente pensa que o viralatismo do Brasil, mais uma vez, é uma puxada de tapete num país inteiro, porque o Brasil ele importa essa proibição, a maconha entra no hall de drogas mais perigosas da humanidade, e aqui a gente adequa isso, na ausência de um grande componente de mexicanos, quais populações eram associadas ao uso psicoativo da maconha? Indígenas, populações pretas, tá ligado? E essa é uma parada que se mantém até hoje, né? Pegando até um pouquinho do gancho do que o Chico tava falando. Se a gente voltar nos primeiros momentos em que eu passei a participar do programa, e em várias vezes em que eu me manifesto nas redes sociais, não são poucos os comentários de pessoas dizendo que eu fumo maconha, sendo que eu nunca fumei maconha na minha vida, tá ligado? As pessoas fazem comentário, esse cara aí tá bem louco de maconha, porque elas fazem essa associação de uma maneira instantânea, até hoje. Tem uma outra coisa que eu lembrei também que é interessante, que, porra, mano, o moralismo chegou ontem, perto do tempo que a planta existe, saca? Esses últimos 90 anos, tá ligado, mano? Eles são uma janela horrível para a evolução da relação do ser humano com essa planta que já fez tantas coisas positivas quando pôde utilizar dela livremente, sabe? Para você ter ideia, Fábio, a primeira Bíblia impressa, que é a Bíblia do Gutenberg, ela foi impressa em papel de cânhamo, mano, tá ligado? Então a relação da humanidade com a cannabis, ela sempre foi uma relação positiva e que teve uma série de usos, sobretudo usos medicinais. Ela era indicada para bronquite, para asma, para insônia e nesse momento, refém dessa ideia distorcida e dessa reserva de mercado doentia da década de 30, desse racismo idiota que continua vigente e desse moralismo que precisa cair, a gente está assistindo todas essas crianças sofrerem, todas essas famílias sofrerem ante essa barreira burra que já deveria ter caído há muito tempo. Ou melhor, nem deveria ter sido levantada. Agora, é importante a gente pensar também que tudo isso tem uma função. Essa guerra, essa maneira de tratar o assunto tem uma função, e como o Francisco falou e como a Emicida falou, tem a ver com a estrutura social, tem a ver com a maneira como o Estado e a classe dominante querem que os pobres se encaixem. Então é muito útil que exista essa distinção entre traficante e usuário, que é totalmente arbitrária. A lei de drogas não estabelece nenhum critério objetivo para essa divisão, porque ela permite separar, né, quem é branco sai, quem é pobre fica, quem é preto fica. Então, é uma maneira de separar as pessoas e de tratá-las muito diferentemente, de maneira odiosa, por um lado, e de outro lado, com bastante leniência. A gente precisa de isonomia, a gente precisa de igualdade. A república tem que existir, a coisa pública tem que existir. E, para isso, as pessoas têm que ser tratadas de maneira igual. Por que a gente vai permitir que uma pessoa possa beber álcool em grande quantidade e não vai permitir que uma pessoa possa usar maconha para se tratar ou para fazer qualquer tipo de recreação? Agora, isso tem a ver com moralismo, preconceito e lavagem cerebral. Por exemplo, quem está em casa provavelmente concorda com a frase maconha mata neurônio. Vocês já ouviram essa frase antes? Sim. Só que isso é mentira. Sim. Todo mundo já ouviu essa frase. Só que maconha não mata neurônio. Maconha, na verdade, produz novos neurônios e produz novas conexões entre os neurônios. Agora, qual que é a questão? É que isso não é necessariamente bom. Se uma pessoa não tem nenhuma patologia, uma criança ou um adolescente sem nenhum tipo de doença, não deve fazer uso de cannabis.
A cannabis medicinal para crianças e jovens é outra história. Mas uma criança ou um jovem que não tem uma patologia deve evitar a cannabis justamente porque as crianças e adolescentes já têm muito neurônio, já têm muita sinapse, não precisa de mais. Isso pode causar uma certa confusão, sobretudo no início da adolescência, no início da idade adulta. Agora, pessoas adultas e pessoas idosas que têm menos conexões neuronais, quando utilizam, por exemplo, o THC, que é um canabinoide contido na cannabis, vão estar promovendo novas conexões sinápticas. Isso foi mostrado, por exemplo, em camundongos, não estamos falando, portanto, de efeito placebo, mostrando que o jovem fica meio bobão quando utiliza THC, cronicamente. E os adultos e idosos ficam super espertos, porque repõem as suas conexões sinápticas. Então a gente precisa de mais ciência e menos ideologia nesse debate.